Glória a Deus. Recebam a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor, digam glória a Deus. Sempre é motivo de muita alegria estarmos reunidos na presença de Deus. E eu já quero pedir aos irmãos que peguem os seus manuais bíblicos para nós iniciarmos a aula desta noite. Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. João capítulo 20, versículo 30. Abre a tua Bíblia aí. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Evangelho de João capítulo 20 e o versículo 30. Vamos ler a palavra de Deus. Todos já encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Amém? Poderíamos até ler o 31 também, não está no manual, mas a gente vai ler. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome. Os dois versículos que nós lemos aqui na leitura inicial é a espinha dorsal de todo o ensino de hoje. Está tudo aqui. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus fez muitos milagres. Sabemos que Cristo demonstrou o seu poder enquanto esteve aqui na terra. Isto é um fato inegável. E no versículo 31, que até inclusive não estava no nosso manual, mas nós acrescentamos na leitura, vai mostrar para a gente também que estes milagres que Jesus operou e foram escritos nos 4 evangelhos, eles têm um propósito muito específico, que sabendo e conhecendo os milagres, se possa crer que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, o Messias enviado e aquele que representa Deus diante da humanidade. E crendo nele, se possa alcançar a salvação. Então preste atenção. Todos nós concordamos que Jesus opera todos os tipos de milagres. Não tem como a gente limitar o poder de Jesus. Os evangelhos, já disse, estão cheios de milagres que Jesus executou. E o próprio João vai dizer para a gente, aqui no finalzinho do seu livro, no capítulo 21, no último versículo, versículo 25, que ele vai dizer: Jesus fez muitas outras coisas, mas se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. É claro que existe uma figura de linguagem aqui, mas de qualquer forma o que ele está dizendo é que Jesus fez muita coisa. Apesar e além do que nós já conhecemos, do que se pode ler nas Escrituras, eu e você somos testemunhas de milagres de Jesus. Tem alguém que é testemunha de milagre de Jesus? Se eu fosse perguntando aqui de um por um, você já viveu, já recebeu, já ouviu o milagre de Deus? Eu sou o milagre de Deus, já contei para vocês. O médico mandou para mim não, mas mandou para minha mãe levar eu para morrer em casa. Muito doente, de uma gravidez complicada. O médico disse: não tem mais o que fazer. 4º e último filho, minha mãe está levando para casa. E havia uma irmã obreira da Igreja de Deus e Amor, que era a vizinha dela. Nesse tempo minha mãe não era crente, ninguém da família era crente, mas ela sabia que a irmã Geni era de Deus. E sabia que o povo da igreja da irmã Geni também era um povo de Deus. E disse: irmã Geni, você vai para a igreja, ora pelo meu filho, porque o médico disse que ele não vai sobreviver não. E minha mãe disse que a umas alturas da noite, eu cheguei a morrer nos braços dela. Perdi o fôlego, ela não sabia o que fazer, não tinha o que fazer, mas
a igreja estava orando em meu favor. E ela diz que depois de algum tempo, eu retornei à vida. Então eu posso dizer sem dúvida alguma, eu sou um milagre de Deus. E eu sei também que há muitas pessoas aqui que da mesma forma, você também recebeu o milagre de Deus. Você viveu milagres de Deus. Então presta atenção, Jesus pode operar todo tipo de milagre. Não há limites para ele agir, nada. Ele é onipotente, tem todo o poder, mas existe uma restrição, uma condição que limita. O que é, pastor? É a fé? A fé é necessária, é um fator condicional, mas o ponto de limite do milagre, tanto na sua proporção, quanto ao fato dele acontecer ou não, está totalmente dependente da vontade de Deus. O milagre acontece ou não, se for da vontade de Deus. A fé é necessária, sem fé nós não vivemos milagres de Deus, mas o que condiciona sim ou não, se o milagre acontece ou não acontece, é a vontade de Deus. Mesmo que a gente tenha a fé do tamanho do mundo, mas se Deus não quiser fazer um milagre, Ele não. Vocês concordam comigo? Nossa fé pode ser não como de um grão de mostarda, mas logo do tamanho da montanha, né? Mas se Deus não quiser fazer um milagre, Ele não faz. A fé é necessária, é condicional, mas só se acontecerá, efetivará o milagre, se Deus quiser fazer, se isso estiver dentro da sua soberana vontade. Então presta atenção, nós temos alguns objetivos com a nossa lição de hoje. Primeiro, precisamos ter fé e que a nossa fé seja aumentada quando a gente analisar os milagres de Jesus. Precisamos crer nos sinais e maravilhas de Jesus e assim ter a vida através do nome de Jesus. Nós temos o objetivo também de obter respaldo bíblico e convicção para despertar os descrentes e céticos. Então nós vamos entender como funciona, como acontecem os milagres, para a gente também poder testificar aqueles que não creem. Também através desta aula nós vamos conhecer os sublimes propósitos dos milagres de Jesus. E por fim, nós vamos adquirir sabedoria para clamar pelos milagres de Jesus. Até isso é necessário a gente aprender como receber milagres de Deus. Será que Jesus faz milagre ainda hoje? Será que Jesus ainda faz milagre até hoje? Então presta atenção, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 32, 33 e 34. Diz assim: E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Olha o que está acontecendo aqui em Marcos. Nós já falamos aqui em nossas aulas que o evangelho de Marcos é muito dinâmico. Então ele já vai logo falando daquilo que Jesus fez. No primeiro capítulo, ele já está descrevendo o milagre de Jesus. E o que nós vemos aqui é que a cidade toda se mobilizou pela presença de Jesus. E o texto nos diz que se levaram todos os enfermos e também todos os endemoniados. Então, ao saber que Jesus estava ali, fizeram um arrastão. Esvaziaram todos os hospitais. Vamos levar tudo onde está Jesus. Acharam tudo que é endemoniado e levaram para Jesus. Porque eles criam no poder de Jesus. O interessante é que no versículo 34, você vai ler: E curou muitos. Não está dizendo que curou todos. É assim que está na tua Bíblia? Versículo 32 está dizendo: levaram todos os enfermos que acharam, e todos os endemoniados. Mas no versículo 34, onde se descreve a ação de Jesus, você está lendo: E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Também não
libertou todos. Então presta atenção, nós vamos entender aqui nesta noite os fatores que determinam os milagres de Deus. Jesus tinha milhares de pessoas ali, todos enfermos e endemoniados, a cidade estava ali, mas nem todos foram curados, nem todos foram libertos. Como já falamos, existe a condição da fé e a condição determinante da vontade de Deus. A gente vai entender isso. Presta atenção. Quando Jesus curava enfermidades, além da questão da sanidade que ele devolvia para a pessoa, também havia dois fatores sociais. Primeiro, podemos dizer que Jesus trazia inclusão social, como no exemplo da mulher do fluxo de sangue, já que pessoas com fluxo de sangue, elas viviam à parte da sociedade. Tinha uma comunidade deles, assim também como pessoas com outros problemas físicos. Jesus, ao curar aquela mulher, ele está devolvendo novamente para ela a dignidade e o direito de habitar com todos os demais, considerados por eles como normais. Jesus está trazendo a cura para a mulher e também está resolvendo o seu problema social. E em segundo lugar também, quando Jesus curava as pessoas, ele trazia o conforto social, como no caso do homem da mão mirrada, de Marcos 3, versículo de 1 ao 5. É claro que havia um constrangimento muito grande por parte daquele homem, visto as suas limitações, mas ao receber a cura de Jesus, com toda certeza, ele se sente muito mais à vontade de habitar no meio das outras pessoas da sua sociedade. Agora nós temos um fato aqui muito interessante, que é porque Jesus não operou muitos milagres em Nazaré, na cidade onde ele viveu. Era de se esperar que ele voltasse lá e curasse todo mundo, visto que ele passou a maior parte do seu tempo de juventude em Nazaré. Mas por que ele não operou milagres ali? O texto nos fala, Mateus 13, 57, por causa da incredulidade. Jesus não operou muitos milagres, porque aquelas pessoas conheciam Jesus e muito provavelmente não deram muito valor não. Ah, esse aí eu conheço. Esse é o filho do Zé. Sabe o José? Então é o filho do Zé da carpintaria. A gente conhece ele. Ele não é isso que ele está falando que é não. Ele não é Messias coisa nenhuma. Ele não é filho de Deus coisa nenhuma. Não é nada não. E o texto nos diz então que pela incredulidade deles, Jesus não pôde. Pelo que me parece, é a única vez na Bíblia que a gente vê uma descrição que Deus não pôde fazer alguma coisa. Eu não encontrei em nenhum outro momento nas Sagradas Escrituras Deus não podendo fazer alguma coisa. Mas aqui está dizendo que Jesus não pôde operar muitos milagres. Me parece que ele estava com disposição de fazer muitos milagres, mas pela falta de fé, aquelas pessoas não puderam ver os milagres de Jesus, não puderam receber os milagres de Jesus. Então eu não posso dizer que você vai ser abençoado pela minha fé. Cada um precisa ter a sua própria fé. Eu não posso dizer, seja abençoado, seja curado pela minha fé. Se você não tiver, é claro que se eu estou pregando, se eu estou anunciando a cura, anunciando a libertação, eu tenho que ter fé para isso. Senão a palavra que eu prego, a oração que eu faço, não vai ter efeito algum. Mas também não é o suficiente. Se a pessoa que estiver do outro lado, ainda que precise muito, também não tiver a fé em Cristo como o Senhor, como o Salvador, como o poderoso para executar o milagre na sua vida. Jesus não pôde operar o milagre ali, não pôde fazer muitos milagres. E ele mesmo vai dizer no versículo 57, o profeta não tem honra na sua pátria. E esse versículo merece uma observação, porque é muito usado, né, hoje em dia. Esse não tem honra
Não quer dizer que o profeta não seja usado por Deus em sua casa. Quer dizer que os da casa muitas vezes não valorizam. Mas não quer dizer que na casa o profeta pode dar mau testemunho. Não quer dizer que na casa o profeta, em partes, entre aspas, ele não tem a respeito de um servo de Deus e de um homem de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo. Que alguns usam este texto como desculpa. Jesus estava ali pronto para fazer milagres e fez muitos milagres. Fez alguns milagres. Não pôde fazer muitos por conta da incredulidade. Então presta atenção. Introdução ao comentário. É agora que a gente vai começar a nossa aula. Os milagres de Jesus testificam que ele realmente é o Filho de Deus. Que ele é aquilo que nós já falamos. Aquele que foi enviado como Cristo e o representante de Deus. Também podemos afirmar, sem dúvida alguma, que Jesus é o médico dos médicos. Você sabe o que significa essa expressão, médico dos médicos? Jesus é aquele que está acima. Por exemplo, teoricamente, você não diria que o médico vai curar ele mesmo. Então Jesus é aquele que está num grau elevado. Está acima daquele que teoricamente está ali para trazer cura. Jesus é maior do que ele. E que se ele não puder fazer, este médico, Jesus, tendo autoridade e poder para isso, Jesus pode fazer aquilo que o médico não pode fazer. Então preste atenção. Milagres desafiam as leis naturais. Milagre não é simplesmente uma dificuldade. Não é simplesmente uma coisa que você poderia fazer de outro jeito, mas ficou um pouco difícil, aí você conseguiu. Ah, foi um milagre. Não. Milagre é justamente aquilo que está relacionado à impossibilidade. Quando falta recurso e a situação foge do controle. Não existe milagre onde existe possibilidade. Jesus não vai fazer milagre naquilo que a gente pode fazer. Não, isso Jesus não faz. Jesus trabalha na impossibilidade. No entanto, quando ele chega no túmulo de Lázaro, ele fala: gente, vocês tiram a pedra. Jesus tinha poder para fazer aquela pedra sair da frente? Jesus tinha poder para isso? Pedra, saia agora. Sim, mas tirar a pedra era algo que eles poderiam fazer. Ressuscitar Lázaro, eles já não poderiam. Então Jesus ressuscita o Lázaro. Muitas vezes a gente está esperando que Jesus tire a pedra para a gente, está entendendo? Muitas vezes a gente está esperando que Jesus faça o nosso dever de casa. Que Jesus faça aquilo que é de nós, que pertence à nossa obrigação. Jesus não vai fazer. Ele faz milagres. Então preste atenção. A Bíblia relata para nós diversos milagres de Jesus. E nós vamos citar alguns. É claro que não temos espaço para falar de todos os milagres. Mas a gente tem aqui uma amostragem de alguns milagres de Jesus. Primeiro vamos falar sobre o aspecto dos milagres de Jesus em relação à natureza. Em João capítulo 2, versículo 9, a gente vai ver que Jesus transformou a água em... Jesus foi convidado para um casamento, para as bodas. E o texto nos diz que, estando Jesus ali com os seus discípulos, chegou o momento em que se acabou o vinho. Eu acho que eu já contei para vocês a história de um irmão, que ele estava dizendo: crente não pode ir em casamento, crente não pode ir em casamento. Sabe aqueles crentes que querem ser mais santo do que Deus? Crente não pode ir em casamento, crente não pode ir em casamento. Aí de repente alguém levantou a mão e disse: mas meu irmão, Jesus foi no casamento. Aí o irmão respondeu: ele foi, mas não deveria ter ido. Então cuidado com essa santidade exagerada. Nunca é exagerado, que nunca é demais ser santo. Mas santidade hipócrita, insensata. Então Jesus está ali, acabou o vinho, e acabar o vinho era um sinal de muita tristeza e constrangimento. De repente acabou logo no começo. Foram procurar Jesus, porque sabia que Jesus poderia resolver o problema. Levaram
o problema até Jesus. Jesus pede que lhe tragam as talhas, onde eram feitas as purificações, se lavavam as mãos. Jesus mandou encher e diz: agora leve ao mestre-sala. Jesus não fez nenhuma oração assim super poderosa. Aqueles homens, enquanto estão obedecendo, eles veem o milagre de Jesus. Isso também nos dá uma lição muito grande, que a obediência é uma condição para receber milagre de Jesus. Jesus nem orou sobre aquela água lá. Deu a mão para os discípulos. Agora vamos fazer uma roda de fogo aqui. Transforma água em vinho, transforma água em vinho, transforma água em vinho. Não que se dispense a oração para acontecer milagres. Mas neste momento aqui Jesus está dando a prova evidente que a obediência é o melhor caminho para a gente viver milagre de Deus. Eles foram e o milagre aconteceu. O que está acontecendo aqui? Jesus está desafiando as leis da química. Quem gosta de estudar química diz amém. Mas Jesus desafiou e mostrou que ele está acima. As leis da química estão sujeitas a ele. Jesus tinha ali água, famoso H2O, né? Então presta atenção. Água é um líquido incolor, não tem cor, insípido, não tem sabor e é inodoro, não tem cheiro. A água para vinho é muito diferente. O vinho ele é uma bebida fruto da fermentação do sumo de uvas frescas. A diferença é muito grande, as propriedades químicas são completamente distintas. E de repente Jesus transformou a água em vinho. Nós naturalmente só observamos o anúncio do milagre, né? Jesus transformou a água em vinho. Mas além daquilo que se podia ver, na verdade houve ali uma transformação das propriedades químicas. Jesus transformou aquelas moléculas de água em moléculas de vinho. Jesus está acima das leis da química. Alguém pode aplaudir a Jesus por isso? Jesus acalma a tempestade. Lucas 8, 23. Não vou contar toda a história de novo que vocês já conhecem. Os discípulos apavorados no meio da tempestade. Jesus está dormindo porque a vida dele era corrida, não tinha tempo de dormir. Os discípulos apavorados, quando viram que não dava conta de vencer a situação, foram chamar Jesus. Normalmente é assim que a gente faz, né? Quando vê que não tem jeito mesmo, aí a gente chama Jesus. Mas ainda bem que ele é misericordioso e sempre está pronto para nos atender. Agora a gente está falando de física. O que a física vai nos dizer? Um corpo em movimento não pode alterar o seu estado de movimento, só mediante uma força aplicada a esse movimento. Eu tenho certeza que vocês entenderam tudo. Mas o que essa lei está dizendo? Ô professor, agora a gente está vindo aqui para a doutrina para ter aula de química e física. Está vendo como vocês estão importantes? Vocês estão chiques, hein? Daqui a pouco vai chegar a matemática. Então presta atenção, esta lei está dizendo que o corpo por si só, que está em movimento, ele não pode alterar o seu estado de movimento, se não houver uma força aplicada sobre ele. Ele mesmo não pode resolver a sua situação de movimento, nem para se movimentar e nem para parar o seu movimento. É a famosa lei da inércia. O que está parado tende a ficar parado, o que está em movimento tende a estar em movimento. Então presta atenção. Um homem não poderia parar a tempestade, não podia parar o movimento violento das águas, não poderia resolver o problema do vento, que com ímpeto soprava e trazendo aquele transtorno na navegação deles. Somente o poder da força divina. Somente a autoridade divina que há na palavra de Cristo, que poderia dizer uma única frase e acalmar a tempestade, acalmar os ventos. Jesus provou que ele está acima das leis da física. Sabe por quê? Porque foi tudinho ele que fez isso. Quando eu estava finalizando o ensino médio, e eu me preparava para fazer vestibular, eu
estudando a matéria da física, eu comecei a glorificar a Deus estudando física. Ô pastor, não fala que isso acontece não, eu passo mal quando estou estudando. Eu comecei a glorificar a Deus ao ver a grandeza, a complexidade de tudo que Deus fez, de uma forma muito bem calculada, de uma forma muito bem organizada. Quando a gente começa a analisar aquilo que é obra de Deus, é inquestionável. Eu ouvi um testemunho de um cientista que era ateu, e ele se converteu enquanto ele estudava física. Não estou falando que agora a gente vai parar de ler a Bíblia e ter que comprar livros de física, né? Mas no caso dele era alguém extremamente estudado, e ele não cria em nada de Deus, nem na palavra de Deus. E de repente ele se confundiu nos seus próprios conceitos, de tudo aquilo que ele já tinha estudado. E ele em si chegou na conclusão: isto não pode ser obra do acaso. A grandeza de todo este universo, a harmonia do funcionamento de tudo que existe, isso não pode ser acaso, isto deve ser obra de um ser supremo, isso deve ser obra de um ser grandioso, e ele passou a crer em Deus. Hoje é um pastor e ele prega a palavra de Deus. Então presta atenção, tem mais um milagre para a gente comentar e mais uma matéria hoje, tá bom? Presta atenção, a multiplicação dos pães. Jesus está suprindo as necessidades. Mateus 14, 13 ao 21, Jesus está operando a primeira multiplicação de pães, onde de 5 pães e 2 peixinhos, cerca de 5.000 homens, fora homens e mulheres, foram alimentados. Em Mateus 15, 32 ao 39, temos a segunda multiplicação de pães. A primeira multiplicação aparece nos 4 evangelhos. A segunda é descrita apenas por Mateus e por Marcos. Mas o que nos importa aqui é que Jesus está desafiando a matemática. Quem gosta da matemática diz amém. Amém. Quem desafia a matemática diz amém. Só Jesus. Ali precisava de muitos pães para alimentar aquele povo. Ainda mais que eram tudo crente. Crente come demais, diz amém. Não adianta ser hipócrita e não falar amém, não. O irmão que está do lado sabe que você come bastante. Não adianta disfarçar, não. Então presta atenção, precisava de muitos pães. E Jesus naquele momento simplesmente pega os pães e os peixes e dá graças. Quando a gente usa a expressão que uma semente multiplicou-se, é natural, porque a semente frutifica, semente germina, gera mais frutos e gera mais sementes. Mas estamos falando de pão, um produto já industrializado, e que para fazer mais pães precisava de mais massa, né? Toda a mistura que você conhece. Estamos falando de peixe, precisava de pescar, né? Seria um trabalho muito grande alimentar aquele povo de repente. Jesus deu um desafio muito difícil, sim ou não? Mas sempre que Jesus lança um desafio, é porque ele vai preparar condições para esse desafio ser cumprido. Então não se pasme se Deus colocar um desafio difícil na sua frente, até porque não tem desafio fácil, né? Mas se Deus colocar um desafio sobre a sua vida, pode ficar tranquilo que ele vai dar condições. Ali só tinha 5 pães, 2 peixinhos, mas Jesus estava ali para desafiar a matemática. Não dá? Eu vou dizer que dá. 5 pães, 2 peixinhos, não dá. Se Jesus falar que vai dar, então vai dar, e ponto final. Jesus é o médico dos médicos. É aquele que está acima do médico. Pode fazer mais do que o médico. A Bíblia nos fala que Jesus curou uma mulher que estava curvada. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 11 ao 13. Aquela mulher estava terrivelmente encurvada e Jesus vai mostrar que a causa dessa enfermidade envolvia também uma questão espiritual. E nós já falamos sobre isso. Que existem enfermidades que têm origem espirituais. Nem todas, mas há algumas que são. Envolvem fatores espirituais. Era o caso desta mulher. 18 anos
sofrendo debaixo das garras do diabo e padecendo com esta enfermidade. Jesus, a encontrando, repreendeu o espírito imundo que estava sobre a vida dela, e naquele mesmo momento ela passou a andar corretamente. Jesus desafiou os limites da ortopedia. Jesus está acima de todas as ciências medicinais. Para Jesus não tem doença que ele não possa curar. Talvez ali precisaria muita fisioterapia. Talvez ela já tinha tentado. Mas Jesus resolveu o problema da coluna daquela mulher. Será que ele faz ainda hoje? Jesus restaurou a visão de muitos cegos. Marcos 10, 46. Temos um caso típico, todo mundo conhece, que é o cego Bartimeu. O nome dele, na verdade, está tendo uma junção. Bar, filho de Timeu. Então, o que está dizendo aqui é que ele é filho do Timeu. Mas, enfim, o importante é que ele estava cego. E quando clamou pela misericórdia de Deus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante observar que ele não pediu um milagre. Como em muitos outros momentos na Bíblia a gente vê, as pessoas pedem um milagre para Jesus. Não é errado pedir um milagre. Mas aqui ele está pedindo a misericórdia. Ele pediu a misericórdia de Jesus. Jesus sabia o que ele precisava e teve misericórdia dele. E curou aquele homem que estava cego, agora ele tinha visão. Jesus desafiou os limites da oftalmologia. Será que ele ainda pode curar cegos? Eu tenho certeza que sim. A mulher do fluxo de sangue, já falamos sobre ela. 12 anos padecendo daquela enfermidade. E havendo investido todo o seu dinheiro, gastado todos os seus bens, nos recursos que, naquela época, claro, eram muito mais limitados do que hoje. Obviamente que, ano após ano, nós observamos um avanço considerável da medicina. E claro que isso é positivo, é bom. E eu sei que quem dá sabedoria para o homem é Deus também. Mas naquele tempo lá era muito mais difícil. Haviam limitações. Os recursos para se curar doenças eram bem pequenininhos. Mas o que ela podia fazer, ela fez. O dinheiro que ela tinha, ela gastou. E o texto nos diz que não adiantando, indo de mal a pior. E agora ela se encontra fraca, porque era um fluxo, uma perca de sangue constante. Então ela está fraca e também está com seu psicológico abalado, sem esperanças. Mas ao encontrar Jesus e pela fé tocando em suas vestes, ela foi curada. Jesus desafiou todos os limites que ela já tinha enfrentado. Jesus venceu tudo aquilo que ela já tinha enfrentado na sua vida. Jesus mostrou que ele era muito maior. Jesus venceu os limites da medicina feminina. É claro que hoje, já disse, está muito mais fácil, né? Tem até o outubro rosa, novembro azul para os homens. Os irmãos não gostam muito de ir no médico não, né? Mas tem que ir de vez em quando. E não é nem para esperar ficar doente para ir no médico, né? Não, pastor, mas se eu for no médico eu não tenho fé, nada disso. Já disse, quem foi que deu a inteligência para o médico? Aí se ele não resolver, aí a gente põe na mão de Deus. Mas não é errado não. Naquele tempo não tinha isso, ela gastou o que ela tinha e não resolveu o problema. Então vamos entender o que é uma cura. Cura é a recuperação da saúde, seja por medicamentos ou seja espontaneamente, porque o nosso próprio corpo reage contra a doença. Na verdade, boa parte dos medicamentos eles são estimulantes para que o corpo resolva o problema, gere anticorpos, enfim, aquilo que o corpo precisa para eliminar aquele problema. Pode acontecer, já disse, com medicamentos ou até espontaneamente o corpo resolve. Mas as curas realizadas por Jesus são milagrosas. É quando o medicamento não resolve, o corpo não tem condições de superar aquele problema, então chega a mão de Jesus e repreende a enfermidade e nós somos curados. Há enfermidades que somente Jesus pode curar. E nós já temos visto muitas pessoas
que chegaram aqui desse jeito. Muitas pessoas entraram aqui nesta igreja desenganadas, com uma doença que o médico não resolvia, mas Jesus curou. Para a gente terminar, quais são os propósitos do milagre de Jesus? Vou ser bem rapidinho com vocês. Primeiro, todo milagre tem o propósito de glorificar o nome do Pai. Nunca é para glorificar o nome do pregador, não. Ou esse pregador é bom, hein? Tá vendo? Orou ali. É só para glorificar o nome do Pai, mostrar as obras do Pai e glorificar o nome dele. João 9,3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus mostra as suas obras quando ele opera um milagre. Marcos 2,12, ele levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, e todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Milagres são para glorificar o nome de Jesus. Então nós podemos glorificar, porque eu e você somos milagres de Deus. Em segundo lugar, os milagres de Deus provam a identidade de Jesus como o Deus Filho. João Batista está passando um momento difícil na prisão, e é bem sobre isso que a gente está falando na meditação hoje. Se você não ouviu de manhã, corre para casa ou liga o rádio do carro e vai ouvindo. Às 22h30 a gente vai meditar sobre esse momento na vida de João Batista. Não podemos dizer que ele está sendo incrédulo, porque ele já tinha proferido a sua fé, mas de alguma forma ele precisava de fortalecer a sua fé enquanto ele estava preso. Então ele pediu para os discípulos dele ir até Jesus e perguntar: ei, és tu o Messias que havia de vir? Ou vamos esperar outro? O problema eu não sei, a fé dele está com dificuldade, mas eu posso dizer para você, se a nossa fé tiver dificuldade, vai logo a Jesus. Nós podemos ter momentos de crise na nossa fé, sim ou não? Sim, se a gente falar que não, estamos sendo hipócritas. Podemos ter um momento de dúvida, às vezes nós passamos momentos de dificuldade diante das situações. João está encarcerado, não podemos criticar João, que às vezes a gente, por bem menos, a gente começa já a murmurar. Mas se acontecer isso, a gente vai a Jesus. O problema é que às vezes o crente está desanimado e ele vai procurar um crente mais desanimado. Aí se abraça os dois e cai no buraco. Está frio na fé, aí vai pedir opinião para um crente que está mais frio que ele. Aí pronto, dá as mãos os dois e se desvia logo da casa de Deus. Sabe o que eu estava pensando? A mesma coisa que você? Vamos abandonar essa igreja não está dando mais nada não. Então presta atenção, está com dúvida? Vai falar com Jesus. Foi o que João fez. E chegando lá, Jesus não fala nada, somente mostrou os sinais. Está aqui, cura, libertação, o evangelho está sendo anunciado, os pobres estão recebendo o reino de Deus. Daqui, vai e volta para ele. Por quê? Porque João sabia que esses sinais testificavam da messianidade de Jesus Cristo. Não esqueça dos milagres que você já contemplou com os teus olhos, que você já viveu na tua vida. Essa é a prova do amor de Deus sobre você. Por fim, terceiro lugar, para a gente terminar. Para que servem os milagres? Para proporcionar fé aos incrédulos, e assim eles alcançarem a salvação. O objetivo de Jesus é, quando ele opera um milagre, também é que aqueles que não creem vejam o milagre. Porque a incredulidade é um problema que já não é de hoje, muito tempo já. Tomé andava com Jesus e estava com dúvida sobre a pessoa de Jesus. Mas tem um porém, a gente não pode esquecer que milagre é sinal. O que é um sinal? É para mostrar alguma coisa. A importância não está no sinal. Você vê uma placa, tantos quilômetros, cidade tal. Você não quer chegar na placa, você quer chegar no lugar. A 1000 quilômetros, Salvador. Você quer ir para Salvador, você não quer parar na placa que está dizendo que a 1000 quilômetros está Salvador. Sinal é para chamar a atenção. Para quê? Chamar a atenção do quê? Dirigir as pessoas ao quê? A se aproximarem de Jesus e ouvirem o seu ensino. O milagre não tem o propósito principal em si mesmo. A maior parte do milagre não é o próprio milagre, se é que você está me entendendo. A parte mais importante de um milagre é que, ao ver o milagre ou receber o milagre, creia em Jesus e creia em sua palavra. Jesus mesmo diz: se não verem sinais não vão crer, mas é para crer a partir dos sinais. A parte mais importante não é o milagre, mas quando o milagre acontece, é para crer em Jesus Cristo, em suas obras e em toda a sua palavra.
Então presta atenção, Jesus sempre valorizou a fé. Sempre Jesus valorizava a fé das pessoas. Mas, como já disse, a principal condição do milagre, para o milagre acontecer, não é somente a fé, mas a vontade de Deus. Pastor, mas eu pedi com muita fé e Deus não fez. Não era a vontade dele. Pastor, mas eu pedi com muita fé. Já falei, a fé é uma condição. Sem fé não se recebe. Mas, se Deus também não quiser, Ele não faz. É claro que esse não quiser, eu estou dizendo, se não estiver dentro do propósito de Deus, se não está no plano dele, Ele não vai fazer. E é claro que Ele tem um porquê de não fazer. Muitas coisas a gente não entende o porquê Deus não faz. Mas se a gente entendesse tudo, aí não precisava ter fé. Para a gente concluir, vamos terminar aqui a nossa aula de hoje. Jesus evidenciou que Ele era o Messias, o enviado, através dos seus milagres e através do seu ensino. Quando Ele ensinava para que as pessoas crescem e pudessem receber os milagres e também receber a salvação. Quando Ele operava o milagre, era para fazer as pessoas olharem para o seu ensino. Então, milagre e ensino são coisas que estão interligadas. De nada adianta acontecer um milhão de milagres e não tem ensino. Não adianta nada. Se não tem a pregação verdadeira da palavra de Deus, não vale de nada esse sinal. Jesus tinha um sinal e tinha um ensino. O ensino era para fazer as pessoas quererem receber o milagre e a salvação. Quando acontecia um milagre, era para as pessoas crerem no ensino. Repito, de nada adianta ter um milhão de sinal se não ter o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Ensino e milagres estavam todo o tempo no ministério de Jesus e até os dias de hoje eles continuam acontecendo, autenticando a sua divindade. Hebreus 13:8 nos fala: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele curou no passado, Ele cura no presente. Se Ele ensinou para crer no passado, Ele hoje nos ensina para crer. Fiquem em pé em nome de Jesus, que eu já tenho que terminar agora aqui. E esses sinais seguirão aos que creem. Só para a gente terminar aqui. Eu já falei isso muitas vezes. Não é seguirão os milagres. Sinais seguirão. Se a gente crê, o milagre segue a gente. Você entendeu? Aquele povo de João 6, que seguia milagre, desistiu de Jesus, quando Jesus falou a verdade para eles. Se a gente crê, o milagre chega na nossa vida. Você está me entendendo? Jesus não ensinou a gente a seguir os milagres. E tem gente que para alcançar milagre, entre aspas, vai atrás de tudo que é coisa, né? De tudo que é embaraço, marmota, né? Arrumação, como fala aqui no Ceará. Os sinais seguirão os que creem. Se a gente crê na palavra de Deus e na sua essência, o milagre acontecerá conforme a soberana vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tem alguém para aceitar Jesus? Alguém para entregar sua vida para Jesus? Se tiver, vem aqui na frente em nome de Jesus. Alguém que você ainda não é crente, você está afastado do evangelho, queira voltar, volte hoje para a casa do Pai. Se tiver, levante a mão, venha cá e nós vamos orar por sua vida. Que Deus abençoe. Vai aceitar Jesus? Então vem cá, então vem. Oh meu Deus, eu estava quase desistindo já, senhor. Eu estava quase desistindo de convidar. Então corre aqui em nome de Jesus e a igreja fica com mais alegria. Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda os teus filhos que estão reconciliando com o Senhor. Meu Deus, recebe ele como seu filho, tem misericórdia, apaga as suas transgressões. Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo.